¿Y si el secreto para comprender el universo entero estuviera dentro de ti? Piensa en esto. Cada pensamiento, emoción y decisión que tomas no solo moldea tu vida, sino que vibra en armonía con fuerzas universales que han existido desde siempre. Puede sonar imposible, pero este conocimiento fue registrado hace milenios en las 7 leyes herméticas. Hoy vamos a sumergirnos en cada uno de estos principios atemporales, desde la idea de que todo es mente hasta el entendimiento de que la dualidad es solo una ilusión. No son meros conceptos filosóficos, son un manual práctico para comprender quién eres realmente y cómo puedes co-crear tu realidad. Pero antes de seguir, pregúntate algo con sinceridad. ¿Estás listo para comprender el poder que llevas dentro? Porque la verdad es que, en cada instante, eres como un espejo del universo. Lo influencias y él te influye a ti. La gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Vamos a comenzar esta travesía juntos, porque al final, es posible que jamás vuelvas a ver el mundo ni a ti mismo de la misma manera. Imagina por un instante que todo lo que ves, sientes o experimentas no es solo lo que aparenta ser, sino una creación de tu propia mente. No hablo solo de tu rutina diaria o de tus emociones, hablo del universo mismo, desde el movimiento de las galaxias hasta el más mínimo átomo. Esa es la esencia de la primera ley hermética, el mentalismo. Según esta ley, el todo es mente y el universo es mental. Puede parecer simple, pero la profundidad de esta afirmación es como un abismo. Te invita a sumergirte. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la realidad no es algo sólido o externo a ti, sino una proyección directa de tu conciencia. Es como si los antiguos textos herméticos nos dijeran que la vida es el sueño de una mente divina, y nosotros, tú, yo, todos somos parte viva de esa gran proyección. Curiosamente, la filosofía hindú propone algo similar, el sueño de Vishnu, donde el universo entero es una emanación onírica del absoluto. ¿No es fascinante que tradiciones tan lejanas lleguen a la misma conclusión? Pero vamos a llevar esto a algo más cercano. ¿Qué cambia esto en tu vida? Todo. Si el universo es mental, tus pensamientos no son meras abstracciones inofensivas. Son como piedras lanzadas a un lago. Cada pensamiento es una piedra. La realidad que te rodea son las ondas que esa piedra genera. Detente un momento y piensa. ¿Qué clase de piedras estás lanzando? Incluso la ciencia moderna, en particular la física cuántica, se ha alineado con esta visión. El célebre experimento de la doble rendija lo mostró claramente. El simple acto de observar altera el comportamiento de las partículas. Sin observación, un electrón actúa como una onda, expandiéndose en múltiples direcciones. Pero bajo la mirada del observador, se comporta como una partícula, como algo definido. ¿Qué significa esto? Que la conciencia interactúa con la materia y, de alguna forma, la moldea. Esto te coloca en una posición poderosa. Si todo es mental y tú formas parte de esa gran mente universal, entonces eres un co-creador. Sí, co-creador de tu propia existencia. Pero aquí llega la pregunta incómoda. Si tenemos tanto poder, ¿por qué nuestra realidad no refleja siempre nuestros deseos más profundos? ¿Por qué tantas veces nos sentimos desconectados de esa fuerza creativa interior? La respuesta, como verás, está en el caos mental que habitamos. El caos que resuena en nuestra mente no es casual. Es como si viviéramos tras un velo, atrapados entre múltiples capas de creencias, miedos
y condicionamientos que la sociedad ha ido depositando sobre nuestra conciencia. Esa distorsión no nos permite ver con claridad. Los antiguos lo llamaban la ilusión de la separación. Es como intentar ver el mundo a través de un cristal empañado. Puedes distinguir fragmentos, algunas formas vagas, pero jamás la totalidad. Para atravesar ese velo, se requiere un acto consciente, limpiar ese cristal con paciencia, con intención, hasta que poco a poco la visión se despeje. Y aquí es donde entra una de las herramientas más poderosas jamás ofrecidas al ser humano: la meditación. Cuando meditamos, retornamos a lo que los hermetistas llamaban el punto cero. Ese espacio sagrado de silencio absoluto donde las barreras entre lo individual y lo universal comienzan a disolverse. Pero seamos sinceros, alcanzar este estado no es tarea sencilla. Vivimos en un mundo diseñado para secuestrar tu atención. Redes sociales, notificaciones constantes, estímulos sin fin. Todo compite por tu foco, y sin foco, tu energía mental se fragmenta. Es como intentar encender fuego con una lupa en un cielo nublado. Imposible. La ciencia moderna lo confirma. La distracción constante no solo erosiona tu atención, también debilita tu memoria y rompe tu capacidad de crear conexiones profundas. Perder el control de tu atención es perder el timón de tu realidad. Y eso nos lleva a un principio esencial que los antiguos sabían bien. La atención es como la luz concentrada de una lente de aumento. Dispersa, no tiene fuerza, pero concentrada puede transformar, crear, incluso incendiar. Ahora bien, hay otra capa más profunda en esta historia: el subconsciente. Este es el terreno fértil donde germinan las semillas de tus pensamientos conscientes. Pero si ese suelo está contaminado por traumas, por creencias limitantes heredadas, entonces incluso la mejor semilla tendrá dificultades para florecer. Por eso, aplicar el principio del mentalismo también implica reprogramar el subconsciente, preparar la tierra, eliminar lo que impide el crecimiento, sanar lo que fue sembrado con dolor. Tu mente es un templo, y cada pensamiento que habita en ella es una plegaria silenciosa lanzada al universo. Lo que piensas y nutres, lo quieras o no, regresa a tu vida. Toma forma. Entonces, detente y pregúntate con honestidad: ¿qué estás creando en tu interior? ¿Estás dispuesto a asumir el papel de arquitecto de tu propia existencia? Si la primera ley hermética nos enseña que el universo es una proyección de la mente, entonces la gran transformación comienza cuando comprendes la relación entre tu mundo interno y el mundo que te rodea. El siguiente paso está en tu próxima elección, en el próximo pensamiento que decidas cultivar. Aquí entra en juego el segundo gran principio, el de la correspondencia. Y esta ley tiene el poder de detenerte en seco, de hacerte reconsiderar todo, y si realmente todo estuviera conectado. Este principio revela el vínculo entre todos los planos de existencia: el físico, el mental y el espiritual. Es como si cada uno reflejara al otro, como un sistema vivo de espejos vibrando en perfecta sincronía, aunque a simple vista parezcan mundos separados. La frase hermética lo resume con majestad: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Estas palabras no son una metáfora bonita, son un recordatorio poderoso de que el universo es un reflejo de tu conciencia.
Lo que ocurre dentro de ti se refleja en el mundo exterior. Y lo que ocurre fuera de ti también resuena en tu interior. Es casi como si el universo entero fuera un espejo infinito, revelándote que tus pensamientos, emociones y actos generan ondas que alcanzan todo a tu alrededor. Esta ley te invita a mirar más de cerca lo que sientes, lo que piensas, lo que haces, porque al final todo está entrelazado, todo habla, todo responde. Imagina por un momento que el universo entero es como un espejo fractal. Lo que ocurre en las galaxias, en los movimientos cósmicos, también ocurre en tus células, en tus pensamientos, en tus emociones más íntimas. Puede parecer poético, pero no es solo poesía, es estructura, es ciencia, los fractales, esas formas geométricas que se repiten en diferentes escalas con la misma estructura, lo confirman. Lo que ves en la inmensidad de una galaxia también se encuentra en el espiral de una concha o en las venas de una hoja. Es el mismo patrón, es la misma inteligencia. Como si el universo fuera un artista divino que firma cada una de sus obras con el mismo trazo secreto, con un patrón sagrado que se repite en todas las escalas de la creación, desde las nebulosas galácticas hasta la forma de una célula. Esta no es una idea exclusiva del hermetismo, la encontramos en muchas tradiciones espirituales. Jesús mismo dijo: "El reino de Dios está dentro de vosotros", y los místicos han interpretado esta frase como una confirmación clara. La misma fuerza que sostiene las estrellas habita también en ti. El principio de correspondencia nos susurra una verdad poderosa. Si deseas transformar el mundo que te rodea, comienza por transformar el mundo que habita en ti, cuando tu mente está en caos. El mundo exterior refleja ese desorden como un espejo distorsionado, pero cuando cultivas armonía interior, la realidad comienza a ordenarse como si todo el universo estuviera bailando al ritmo de tu música más íntima. Detente un instante y piensa en tu experiencia cotidiana. ¿Alguna vez has notado cómo tus emociones colorean tu percepción del mundo? En los días de alegría, los colores parecen más brillantes, la gente más amable, los obstáculos menos pesados, pero cuando el dolor reina en tu interior, todo se tiñe de gris. No es el mundo el que cambia, es tu conciencia la que pinta el paisaje. Eso es el principio de correspondencia en plena acción. Y hay más. Este principio también nos invita a mirar hacia la naturaleza, nuestra maestra ancestral. Las estaciones nos enseñan sobre los ciclos: nacimiento, crecimiento, decadencia, renovación. Nuestra vida sigue ese mismo ritmo: etapas de abundancia, de pérdida, de introspección, de renacimiento. Cuando aceptamos la danza inevitable del cambio, dejamos de resistir y comenzamos a fluir. Nos volvemos más sabios, más ligeros. Pero este principio no se limita al ámbito emocional. Va aún más profundo, tocando los patrones inconscientes que proyectamos sobre el mundo, muchas veces. Sin darnos cuenta, creamos realidades que confirman las creencias que llevamos incrustadas en lo más hondo. Si en lo profundo crees que no mereces amor, puedes atraer relaciones que validen esa herida. Pero si cultivas pensamientos de merecimiento y abundancia, las puertas empiezan a abrirse. El mundo responde a tu vibración interna. Trabajar con el principio de correspondencia requiere autoconocimiento, introspección constante. Herramientas como la meditación,
La escritura consciente o el silencio voluntario se convierten en espejos que revelan patrones ocultos. Cuando identificamos esas raíces invisibles, podemos arrancarlas y sembrar algo nuevo. Entonces, ¿cómo lograr esta alineación con la armonía universal? La respuesta está en encontrar equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Cuando reconoces cómo estas dimensiones se influyen entre sí, dejas de sentirte víctima del azar, recuperas tu papel como co-creador. Este principio es un recordatorio sagrado. No estás aquí como espectador, eres parte viva del universo, entrelazado con él, influenciándolo y siendo influido en cada instante, cada pensamiento, cada emoción, cada gesto. Es como un eco sutil que se expande desde tu interior hacia los confines del cosmos. La pregunta entonces es, ¿cómo puedes usar esta comprensión para construir una vida más alineada con tu verdadera esencia? Quizás la clave esté en mirar hacia adentro, en reconocer que al transformar tu mundo interior, comienzas a alterar la realidad que te rodea. Porque cada pequeño ajuste interno tiene el poder de resonar con toda la sinfonía del universo. Y es aquí donde se revela el tercer principio, el principio de vibración. Imagina por un instante que todo lo que te rodea, el aire que respiras, los árboles que se mecen suavemente, incluso las montañas aparentemente inmóviles, está en constante movimiento. Nada está verdaderamente quieto. Todo vibra. Esa es la verdad que esta ley nos entrega. No existe la quietud absoluta, la vida, el universo. La existencia misma es una danza de vibraciones infinitas. O universo não é um cenário fixo. Ele é uma dança incessante, um campo vibrante de forças que se entrelaçam em constante movimento. A terceira lei hermética, o princípio da vibração, nos convida a abandonar a visão estática da realidade e enxergar o mundo como ele realmente é. Um mar de energia em fluxo, onde o visível e o invisível, o físico e o espiritual, se encontram por meio da frequência. Na visão dos antigos hermetistas, tudo o que existe vibra, e é a velocidade e a qualidade dessa vibração que define a forma e a natureza de cada coisa. Um objeto denso vibra mais lentamente. Por isso parece sólido aos nossos sentidos. Já a luz, o som, os pensamentos ou as emoções dançam em ritmos mais sutis, escapando muitas vezes à percepção comum. Esse não é apenas um conceito esotérico. A física quântica, com sua análise profunda da estrutura da matéria, revela que até mesmo o que chamamos de sólido é composto de átomos e esses, por sua vez, de partículas subatômicas que jamais estão imóveis. Elas vibram, elas pulsam, elas vivem em eterna oscilação. O que vemos, o que tocamos, o que sentimos, tudo é energia condensada vibrando em diferentes intensidades. Albert Einstein, ao afirmar que tudo é energia, apenas deu forma científica a uma sabedoria que os antigos já conheciam milênios antes. Mas o que isso muda na prática? Absolutamente tudo. Se seus pensamentos, emoções e intenções também são vibrações, então sua realidade externa é, na verdade, uma resposta direta à sua frequência interna. Quando você vibra em amor, gratidão, compaixão ou alegria, você se sintoniza com as frequências mais elevadas do universo. Você se torna um imã de sincronicidades, de pessoas que nutrem, de experiências que curam. Em contrapartida, quando habita emoções como raiva, medo ou ressentimento,
Sua frequência se contrai, se torna densa, e como um espelho, a vida começa a refletir esse mesmo estado de vibração, criando uma espiral de desafios que parecem se repetir. E tudo isso não é apenas uma metáfora. O campo eletromagnético do coração humano é um dos mais poderosos do corpo, e ele muda com base nas emoções que sentimos. Emoções elevadas criam padrões vibracionais harmoniosos, coerentes. Emoções densas criam desordem, ruído, turbulência energética. E esse campo não permanece contido. Ele se expande, influencia o ambiente ao nosso redor, afetando e sendo afetado por tudo e todos que nos cercam. É por isso que práticas de cura ancestrais e modernas, da meditação ao uso de cristais, da acupuntura às frequências sonoras, baseiam-se no realinhamento vibracional. Porque o corpo, a mente e o espírito são instrumentos, e como qualquer instrumento, podem desafinar, mas também podem ser reajustados. E esse é o presente oculto dessa lei. Você pode escolher sua vibração. Não somos apenas receptores passivos da energia ao redor, somos transmissores conscientes. Podemos elevar nossa frequência por meio de práticas simples, mas profundas. Agradecer, meditar, contemplar a natureza, cultivar pensamentos amorosos, respirar com presença. Cada ação é como afinar uma corda da sua alma. É como preparar o campo energético para vibrar em sintonia com o que há de mais puro e elevado. E o resultado não se limita à sua experiência interna. O mundo começa a mudar também. As pessoas que cruzam seu caminho, as oportunidades que surgem, até os obstáculos que se apresentam começam a refletir esse novo estado vibracional, porque o universo não responde às suas palavras. Ele responde à sua frequência. Ele lê aquilo que você emana em silêncio, não aquilo que você diz em voz alta. Por isso, proteger sua vibração é proteger seu destino, mas aqui está o desafio. Vivemos em um mundo saturado de ruídos que competem pela sua energia, notícias carregadas de medo, ambientes tóxicos, padrões mentais repetitivos e viciantes. Tudo isso atua como ladrões sutis, drenando sua força vital sem que você perceba. Por isso, a consciência é a sua guardiã. Saber identificar o que te eleva e o que te enfraquece é o primeiro passo para proteger sua frequência. A vibração é a linguagem do universo, e você é um dos seus instrumentos mais potentes. A terceira lei hermética, então, não é apenas uma descrição do que é. Ela é um chamado para que você se lembre que tudo em você vibra, tudo em você comunica, tudo em você cria. Quando você começa a viver com essa consciência, o mundo já não é mais o mesmo. Porque o universo não é sólido, ele é som, luz, intenção. E você, em sua essência, é um canal dessa vibração sagrada. A lei da vibração não apenas nos convida a compreender que tudo no universo pulsa em frequências, mas também nos desafia a nos tornarmos mestres da nossa própria vibração. Ser mestre não significa estar imune aos altos e baixos da vida, mas sim saber como navegar por eles com consciência, aprendendo a ressoar, cada vez mais, com as frequências elevadas, aquelas que nos aproximam da clareza, da sabedoria e da harmonia. Porque, mesmo quando tudo parece denso e desordenado, existe sempre a possibilidade de elevação. E cada escolha, por menor que pareça, é como uma nova nota na sinfonia única da sua existência. Sua vida é música, e você é tanto o instrumento quanto o músico. É justamente aí que entra a próxima chave do hermetismo, a lei da polaridade. Ela nos convida a olhar além da ilusão dos opostos,
revelando um segredo sutil e profundo. Tudo tem dois polos, dois extremos que, à primeira vista, parecem se repelir, mas que, na verdade, são apenas gradações de uma mesma essência. Calor e frio não são forças opostas, são variações na temperatura, luz e escuridão, amor e ódio, coragem e medo, todos são pontos distintos em uma mesma escala vibracional. O bem e o mal, longe de serem forças absolutas e independentes, são expressões diferentes da mesma energia vista por perspectivas opostas. Essa compreensão muda tudo, porque, se os extremos não são absolutos, então nenhum estado da alma é fixo, nenhuma dor é permanente, nenhum fracasso é definitivo. A tristeza não é a negação da alegria, é o caminho por onde ela nasce. A sombra não é o oposto da luz, é sua preparação. E quando você entende isso, começa a perceber que pode caminhar conscientemente pelas escalas da sua própria vibração. Você pode mover-se do medo para a coragem, da raiva para o entendimento, do ódio para o amor, não negando o que sente, mas transmutando. E a transmutação é o verdadeiro poder oculto da lei da polaridade. Hermes Trismegisto falava sobre ela como a habilidade de mudar a natureza das nossas experiências, não fugindo delas, mas transformando-as por dentro. O medo, por exemplo, não precisa ser um cárcere, ele pode ser um portal. Quando reconhecido e acolhido, ele revela sua raiz. Muitas vezes, o medo é apenas amor em busca de segurança, ou desejo não compreendido, e mover-se na direção oposta lentamente. Com presença transforma a densidade em leveza, a dor em sabedoria. A ciência moderna, aliás, reflete isso de maneira sutil. Na física, os polos positivo e negativo de um campo não existem separados. Um depende do outro. É a tensão entre eles que gera energia, movimento, estrutura, e na psicologia profunda, Carl Jung ensinava que é preciso integrar à sombra tudo aquilo que reprimimos em nós mesmos para alcançar a totalidade. Porque o que negamos nos controla, mas o que acolhemos nos transforma. O autoconhecimento não é sobre eliminar a escuridão, mas sobre iluminar o que está escondido. Pense em suas emoções. Amor e ódio parecem opostos, mas estão incrivelmente conectados. O ódio muitas vezes nasce do amor ferido, do desejo frustrado, da falta de reciprocidade. E, ao entender essa ligação, é possível transformar um no outro. Compreender a polaridade emocional é ter poder sobre si. É saber que, mesmo nos dias mais sombrios, há uma fresta de luz esperando para ser atravessada. Por isso, a lei da polaridade é uma aliada poderosa nos momentos difíceis. Quando estamos afundados no polo negativo, na dor, no desespero, na perda, é fácil acreditar que não há saída. Mas essa lei nos lembra que todo extremo contém, em si, o potencial do seu oposto. Assim como o inverno carrega o germe da primavera, todo caos contém o potencial da reconstrução. O universo se move e tudo muda. A pergunta que fica, então, você está disposto a reconhecer seus extremos internos? Está pronto para mover-se dentro das suas próprias polaridades, não como quem foge da dor, mas como quem transita conscientemente até a cura? Porque no final, o que você sente não é o fim, é só um ponto na escala. E com presença, amor e intenção, você pode escolher o próximo degrau. Muitos dos muros que sentimos ao nosso redor nem sequer existem fora de nós.
São ideias, convicções silenciosas e crenças limitantes que carregamos sem perceber, formadas por experiências passadas, palavras que ouvimos, medos que internalizamos. A lei da polaridade nos ensina que essas crenças não são barreiras impenetráveis. Elas são apenas pontos em uma escala. E o que hoje parece impossível, com intenção e presença, pode ser suavemente transmutado. Podemos caminhar, passo a passo, para um polo mais elevado de consciência, mais próximo do nosso verdadeiro potencial. Pense em alguém que, durante toda a vida, acreditou que não era capaz, que o sucesso era algo distante demais. Essa pessoa pode começar não com grandes mudanças, mas com sementes sutis a olhar para essa crença e buscar seu oposto, através de práticas como afirmações diárias, visualizações intencionais e a revisão honesta de momentos em que ela superou obstáculos. Sua frequência interna começa a mudar. Lentamente, ela passa a vibrar em sintonia com a possibilidade de realização. E essa vibração altera tudo. Os caminhos se abrem, pessoas surgem e oportunidades começam a ressoar com esse novo estado. Mas a polaridade não pede perfeição, nem nos convida a eliminar os extremos. Pelo contrário, ela nos chama à arte de dançar entre eles. A vida não é uma linha reta. É um pêndulo, luz e sombra, ganho e perda, expansão e retração, tudo se move em ciclos. A verdadeira maestria não é parar esse movimento, mas encontrar o ponto de equilíbrio no centro dele. Saber que toda queda anuncia uma ascensão, que todo desafio contém, em sua essência, a semente de uma lição, e que o que antes parecia oposição pode, na verdade, ser uma parceria oculta no grande teatro do tempo. Aceitar isso é libertador, porque nos tira da ilusão de que estamos errando quando sentimos tristeza, ou fracassando quando as coisas desaceleram. Na verdade, estamos apenas seguindo o fluxo. E esse fluxo, esse movimento que pulsa em tudo, é o que nos conduz diretamente à próxima lei hermética. O princípio do ritmo. Assim como o dia inevitavelmente cede lugar à noite, e as marés seguem seu eterno vai e vem. Tudo no universo pulsa. Tudo tem um ritmo. Tudo sobe e desce, entra e sai, nasce e morre para então renascer. O princípio do ritmo nos ensina a ver a vida como um fluxo contínuo, uma dança sagrada entre opostos complementares, onde a harmonia não está na rigidez, mas na entrega ao movimento. É a lei que rege os ciclos das estações, as fases da lua, o ciclo do nosso corpo, da nossa energia, das nossas emoções. E ela se manifesta não só nos grandes fenômenos da natureza, mas também nas pequenas marés do nosso cotidiano. Há dias de alta vibração, onde a clareza nos guia com facilidade, e há dias de recolhimento, onde a introspecção se faz necessária. Entender isso é deixar de lutar contra o ritmo da vida, é parar de se julgar por não estar sempre no ápice. É perceber que o inverno da alma também tem seu lugar, ele prepara a primavera. Até mesmo o cosmos dança esse movimento. A ciência atual sugere que o universo, hoje em expansão, poderá um dia começar a se contrair. Uma respiração cósmica, uma pulsação grandiosa que ecoa o que Hermes Trismegisto já sabia. Tudo vibra, tudo pulsa, tudo retorna. Mas compreender esse princípio é só o primeiro passo. A verdadeira liberdade surge quando conseguimos viver acima das marés, quando, mesmo diante das oscilações intensas da vida,
conseguimos permanecer centrados. Esse estado não nega o movimento, ele o transcende. Os hermetistas chamam isso de neutralização, um ponto de presença onde você não é mais arrastado pelas ondas, mas surfa sobre elas com maestria. E é nesse estado que o verdadeiro mestre se revela, não aquele que controla o ritmo, mas aquele que se alinha com ele sem perder sua essência. A neutralização, esse estado de consciência onde observamos a dança do universo sem sermos puxados por ela, começa justamente com o ato de se lembrar. Quando estamos em baixa, seja emocionalmente, financeiramente ou espiritualmente, o desespero costuma se aproximar sorrateiro, mas a lei do ritmo nos oferece um lembrete essencial. Tudo passa. O pêndulo sempre retorna. Nenhum estado é permanente, nenhuma dor é eterna. E só o fato de saber disso já nos devolve um tipo de poder silencioso, o poder de permanecer. Da mesma forma, quando estamos no ápice, quando tudo parece fluir com leveza, é fácil cair na armadilha do apego. O ego adora se agarrar às fases boas como se elas pudessem durar para sempre. Mas a vida é feita de ciclos, e compreender isso é cultivar a humildade nos altos e a paciência nos baixos. É por isso que práticas como a meditação, o mindfulness e a respiração consciente não são meros rituais, elas são tecnologias da presença. Elas nos ancoram, porque no instante em que estamos completamente presentes, algo extraordinário acontece. Não nos perdemos mais nas ondas. Passamos a observá-las, a notar seus padrões. E nessa clareza, encontramos estabilidade, mesmo quando tudo muda. Outro ensinamento profundo desse princípio é que os ciclos são naturais. Mas o modo como escolhemos reagir a eles transforma completamente nossa experiência. A vida não está nos pedindo controle. Está nos pedindo consciência. Pense em alguém que enfrenta uma crise financeira. O ritmo pode tê-lo levado a uma fase de escassez. Mas é a sua escolha que determina o que será feito disso. Ele pode entrar em pânico reforçando o ciclo ou usar essa maré baixa como uma oportunidade de reorganizar sua relação com o dinheiro. Redefinir valores, aprender e se fortalecer. E não se engane, o mesmo vale para o caminho espiritual. Existem fases de expansão onde crescemos, temos insights, nos transformamos e existem pausas, momentos em que parece que nada acontece. Mas essas pausas não são fracassos, são integrações. São os intervalos entre as respirações cósmicas. Tal como a inspiração e a expiração mantêm o corpo vivo, o silêncio entre os ciclos mantém a alma em equilíbrio. O ritmo nos chama a reencontrar algo que perdemos com a pressa da vida moderna. A sintonia com os ciclos naturais. Hoje, com tantos estímulos, com tanta exigência de performance constante, muita gente se sente desconectada, fora de lugar. E faz sentido. Perdemos o contato com o ritmo da natureza, com os sinais do corpo, com as fases da lua, com os tempos da terra. Mas podemos voltar. Podemos reaprender a ouvir os momentos de recolhimento, honrar os tempos de colheita, respeitar o cansaço como parte do fluxo. E nessa reconexão, reencontrar o alinhamento. No fim, o ritmo nos ensina que não é a rigidez que nos fortalece, é a flexibilidade. A verdadeira sabedoria não está em controlar as marés, mas em aprender a surfar nelas. Saber quando remar e quando deixar a correnteza levar, porque o movimento nunca para. E a pergunta que fica é:
O que suas escolhas estão fazendo com os ciclos que você vive? Você está resistindo ou está dançando com a vida? E aqui chegamos a um ponto de virada, porque se o ritmo revela que tudo está em movimento, a próxima lei hermética nos diz por que esses movimentos acontecem. Nada, absolutamente nada, ocorre por acaso. Cada evento, cada situação, cada sincronicidade é parte de uma cadeia impecável de causas e efeitos. Essa é a essência do princípio de causa e efeito, e é com ele que mergulharemos a seguir. O que vivemos hoje é o eco de algo que um dia lançamos ao universo com intenção ou sem perceber. Imagine sua existência como um vasto campo fértil. Cada pensamento que você nutre, cada palavra que você pronuncia, cada ação que você realiza é uma semente lançada à terra invisível da realidade. Algumas germinam rapidamente. Outras permanecem silenciosas por anos, aguardando o momento exato para brotar. Mas uma coisa é certa: tudo o que você planta, mais cedo ou mais tarde, floresce. Essa é a essência do princípio de causa e efeito, uma das leis mais diretas e, ao mesmo tempo, mais profundas da tradição hermética, porque ela coloca algo precioso em suas mãos: a responsabilidade. A sua realidade não é um acidente. Ela é o resultado de escolhas, conscientes ou não. E a beleza ou o peso disso é que a mudança começa no instante em que você decide assumir esse papel criativo. Mesmo na ciência clássica, essa verdade já se manifestava. A terceira lei de Newton nos diz: toda ação gera uma reação igual e oposta. Mas os hermetistas ampliaram essa visão para além do físico. Eles mostraram que a causalidade atua também nos planos mental, emocional e espiritual, que um pensamento pode ser tão potente quanto uma força física, que nossas intenções reverberam no tecido da realidade como ondas em um lago calmo, invisíveis à primeira vista, mas inegáveis com o tempo. E nem sempre conseguimos ver as causas de forma imediata. Às vezes, o que vivemos hoje é o fruto de escolhas feitas há muito tempo, talvez em momentos que esquecemos, talvez até em outras existências. Isso nos convida a olhar para os acontecimentos da vida não com um julgamento, mas com profundidade. A perguntar, diante de cada desafio, qual semente foi plantada aqui? Nesse contexto, surge o conceito de karma, muitas vezes mal compreendido. Ele não é uma punição cósmica ou um sistema de recompensas. O karma é um campo de aprendizagem. Ele devolve aquilo que foi enviado não para castigar, mas para ensinar, para mostrar o que precisa ser ajustado, para alinhar você com uma verdade mais alta. Quando alguém cultiva a generosidade, a compaixão, o amor está construindo um campo vibracional que inevitavelmente atrairá experiências que refletem essas qualidades. Por outro lado, padrões egoístas ou ações desonestas criam bloqueios que, mais cedo ou mais tarde, pedem revisão. E isso não é moralismo, é física sutil. É coerência energética. A ciência moderna já começa a tocar nessa verdade. A psicologia fala da causalidade recíproca. Pensamentos moldam o ambiente, e o ambiente molda nossos pensamentos. A física quântica revela como o simples ato de observar altera a realidade observada. Ou seja, a realidade não acontece separada de você. Você está co-criando com ela o tempo todo. Mas se você se vê preso em ciclos repetitivos, os mesmos desafios,
As mesmas dores, talvez seja a hora de parar de olhar apenas para os efeitos e começar a investigar as causas. Quais padrões estão operando em você? Quais crenças você carrega, mesmo sem perceber? Quais histórias internas você tem repetido ao ponto de acreditar que são verdades absolutas? Trazer luz a essas questões é o primeiro passo. O segundo é escolher novas sementes. E esse é um ato sagrado. Cada pensamento consciente, cada intenção clara é uma semente com potencial para transformar o seu campo. Técnicas como afirmações positivas, visualizações guiadas e meditação não são mágicas vazias, são ferramentas precisas para reprogramar sua vibração e criar uma realidade mais alinhada com a sua essência. E, por fim, o mais desafiador: confiar. Porque nem todas as sementes florescem no tempo que você gostaria. Algumas brotam silenciosamente no subsolo do tempo até que as condições estejam certas. Mas isso não significa que estão inativas. Elas estão se preparando. Lembre-se, o universo não trabalha com pressa. Ele trabalha com precisão. E se você continua plantando com clareza, com fé, com presença, o jardim da sua vida inevitavelmente refletirá isso. Talvez não amanhã, talvez não do jeito que você imaginou, mas sempre da maneira exata que você precisa para evoluir o universo. Em sua sabedoria silenciosa, sempre busca o equilíbrio. Cada escolha que você faz, cada passo que dá com intenção, não desaparece no vazio, ele planta a base vibracional para um futuro que ressoa com a essência mais verdadeira do seu ser. O princípio de causa e efeito nos convida, mais do que tudo, a viver com consciência, a reconhecer que cada palavra dita, cada pensamento nutrido, cada ação tomada é um ato criativo, um ato que molda a realidade em que você caminha. A pergunta, então, não é mais porque isso está acontecendo comigo, mas o que eu estou criando com a minha energia. E é exatamente aqui que somos levados à sétima e última lei hermética, o princípio do gênero. Uma lei muitas vezes mal compreendida porque se confunde com o gênero biológico, mas que, na verdade, fala de algo muito mais vasto, das forças criativas fundamentais que permeiam todos os planos da existência. O gênero, como ensinado pelos antigos hermetistas, está em tudo. Cada coisa manifesta traz em si os princípios masculino e feminino não como opostos, mas como complementares, como dançarinos cósmicos que, em perfeita sincronia, criam o espetáculo da vida. A energia masculina é aquela que penetra, direciona, estrutura, age. É o raio que corta o céu. A energia feminina é aquela que acolhe, intui, sente, gesta. É o oceano que recebe o raio e o transforma em vida. Na criação de qualquer coisa, de um filho a uma ideia, de um relacionamento a um projeto espiritual, ambas essas forças precisam trabalhar em conjunto. Uma ideia não nasce só com pensamento lógico. Ela precisa ser nutrida com emoção, com intenção, com profundidade. Da mesma forma, uma emoção sem direção pode se perder em si mesma. É o equilíbrio entre o impulso e o acolhimento que gera a manifestação. A natureza confirma esse princípio em todos os seus detalhes. O solo, princípio feminino, acolhe a semente princípio masculino e, juntos, eles criam vida. O mesmo padrão se manifesta nas partículas subatômicas. Prótons e elétrons interagem para formar a matéria. Nada existe isolado. O universo é construído sobre esse diálogo eterno entre energias complementares.
Mas a verdadeira aplicação dessa lei vai além de observar a natureza. Ela exige um olhar para dentro. Cada um de nós carrega, em sua psique, aspectos masculinos e femininos. E quando esses aspectos estão em desequilíbrio, sentimos isso de forma intensa. Agressividade. Se a ação não é temperada pela compaixão, apatia. Se a sensibilidade não é canalizada com clareza, é por isso que, no caminho do autoconhecimento, integrar essas energias não é apenas um ideal, é uma necessidade. Uma mente excessivamente racional pode encontrar cura ao se abrir à intuição. Um coração perdido em sensações pode se fortalecer ao cultivar direção e foco. Esse equilíbrio interno não é algo teórico. Ele aparece em nossas relações, em como escutamos, em como agimos, em como criamos espaço para o outro e para nós mesmos. Muitos dos conflitos nos vínculos humanos vêm justamente da desarmonia entre essas energias. A ação que não escuta, a emoção que não se comunica. Quando reconhecemos isso, não mais lutamos contra o outro, começamos a dançar com ele. Porque, afinal, o verdadeiro relacionamento não é uma competição entre forças opostas, mas uma alquimia entre dois polos que, ao se unirem, elevam um ao outro, e no nível mais profundo, mais sutil, essa união acontece dentro de nós. As tradições místicas sempre souberam disso. O casamento sagrado entre o sol e a lua, entre o rei e a rainha, entre o céu e a terra são metáforas de um único processo. A integração da totalidade em nosso próprio ser. O verdadeiro nascimento espiritual acontece quando o masculino e o feminino dentro de nós deixam de brigar e começam a se abraçar. Quando ação e intuição caminham juntas, quando lógica e sensibilidade se reconhecem como partes do mesmo todo, e você, como anda esse diálogo dentro de você, está pronto para deixar de viver dividido e começar a operar a partir da totalidade. Tantra y alquimia han hablado desde siempre de esta integración como el camino hacia estados expandidos de conciencia. Lo llamaron el matrimonio alquímico. La fusión de las energías masculina y femenina dentro de ti. Un proceso que no solo equilibra, sino que disuelve la dualidad y te reconecta con la unidad del todo. Llevar este principio al día a día comienza con una observación sincera. ¿Dónde están los desequilibrios en tu interior? Tal vez los notes a través de la meditación, del silencio o de prácticas que te devuelvan a ti mismo. Una vez vistas las sombras, llega el momento de actuar. Si te falta dirección y disciplina, cultiva la energía masculina. Si has cerrado la puerta a tu intuición y sensibilidad, deja que la energía femenina vuelva a florecer. La creatividad surge precisamente de esta danza entre el impulso y la receptividad, entre el pensamiento claro y la inspiración suave. Cada proyecto que nace de ti, cada relación que nutres, cada visión que construyes es un espejo de cómo estas fuerzas están viviendo dentro de ti. La ley del género nos recuerda que no somos una mitad incompleta. Somos la totalidad, con el poder de integrar lo racional con lo intuitivo, lo activo con lo receptivo, lo estructurado con lo fluido. Cuando vivimos desde esa integración, nos abrimos al flujo creativo del uno. Desde ahí surge la gran pregunta: ¿cómo puedes alinear esas fuerzas dentro de ti para co-crear una vida que refleje lo más profundo de tu alma? Comprender esta ley no es acumular información, es descubrir una clave, la llave que abre la puerta hacia una creatividad completa, una vida que no es una reacción, sino una obra maestra deliberadamente construida.
una vida que no busca validación externa, sino coherencia interna. Y por eso, antes de cerrar este viaje, quiero agradecerte de todo corazón por haberte embarcado en esta exploración conmigo. Las 7 leyes herméticas no son ideas abstractas, son caminos, son mapas que nos enseñan a recordar quiénes somos realmente y cómo todo está conectado, dentro y fuera de nosotros. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para ir más allá. Y si de verdad quieres llevar este conocimiento a otro nivel, te invito a conocer el Playbook del Poder de la Mente Superior. Ahí aprenderás técnicas que han sido protegidas por siglos por iglesias y sociedades secretas, y que hoy están a tu alcance. Junto con el Playbook recibirás también un audio especial para la activación del tercer ojo y una guía práctica de conexión divina. Todo gratuitamente. Haz clic en el enlace fijado y da el primer paso hacia la realidad que siempre has intuido. Hace algunos años, mi vida parecía avanzar sin mi consentimiento. Me sentía atrapado, hasta que descubrí estas leyes. No solucionaron todos mis problemas, pero encendieron una luz, una claridad. Me recordaron que no estoy aquí solo para sobrevivir, sino para co-crear. Y si tú también estás en un momento de niebla, recuerda, estas leyes no prometen atajos, pero sí ofrecen visión, estructura y propósito. Si este video resonó contigo, apóyalo con un like. Suscríbete y compártelo con alguien que sabes que necesita esta información. Y por favor, déjame un comentario. Dime cuál fue la parte que más te tocó o comparte tu experiencia con estas leyes. Leo cada palabra con gratitud, muchas veces con una taza de té en la mano. Esa es mi forma favorita de conectar contigo. Antes de que te vayas, mira los videos que aparecen aquí en pantalla. Uno te revelará secretos que querrás anotar. El otro te llevará por un sendero que puede cambiar por completo tu forma de ver el mundo y tu lugar en él. Elige el que más llame a tu intuición. Pero no ignores el impulso. Tu alma sabe por qué estás aquí. Que estas enseñanzas sigan iluminando tu camino y te ayuden a encontrar equilibrio, armonía y poder interior. Y nunca lo olvides. El universo no está afuera, empieza dentro de ti.